Fala pessoal, boa tarde. 1º de junho, né? Aqui mais uma vez naquele nosso velho estudo. Nada de call, nada de recomendação, apenas para aprimorar e afiar cada vez mais o nosso conhecimento. De antemão, pessoal, estou aqui com o gráfico já de Bradesco, né? BDC4, porque eu efetuei uma venda de call. E partindo do princípio de efetuar uma venda de call, primeiro, né, lembrando, se você não quiser entregar ativo, seu preço médio, pessoal, já vou explicar aqui para vocês, ele tem que estar abaixo do seu strike. Como assim? Nós temos o strike, né, que são os valores, certo? Que dentro do contrato você vai ser obrigado a vender ou a comprar, certo? E se tratando aqui de Bradesco, meu preço médio, né, eu efetuei uma venda nessa zona de preço, ou seja, aqui acima, né? Então, tendo dessa premissa, eu acredito, né, e vocês entendem que o meu preço médio está abaixo, ou seja, abaixo aqui deste preço. Se está abaixo desse preço, deve estar na faixa deste miolo, ou seja, surgindo como exemplo, poderia estar aqui, né, a 11,06, e eu vou explicar para vocês, né, o motivo. E relembrando, né, aquela nossa tabelinha de pesca, para vocês nunca esquecerem, nós temos os meses, nós temos as calls, nós temos as puts, e nós temos as nomenclaturas, né? As letras que vão definir ali a parte, né, correspondente ao mês, né, dentro de uma call ou dentro de uma put. Beleza? Show de bola. No outro princípio, pessoal, eu não gosto de efetuar venda de call, né, com períodos menores, né, a 30 dias, ou seja, nós temos aqui o vencimento para 20/6, né, 14 dias. Só que eu efetuei uma venda de call aqui para 34 dias, beleza? E aí eu efetuei a venda de Bradesco, né, partindo do princípio que meu preço médio está baixo e vendo, né, agora a gente parte para a parte gráfica, né? Eu estou analisando que o preço de Bradesco está muito esticado, ou seja, ele saiu dessa zona, né, essa região de preço, chamada suporte, e está chegando na zona aqui de resistência, certo? Ou seja, seu preço está muito esticado e não houve nenhuma correção. Ou seja, vocês vão observar, já disse em outros vídeos, certo? Eu possuo algumas médias móveis, certo? Como baliza, pessoal, nada de rompimento, nada de cruzamento. Apenas para indicadores, né, de saber a que ponto eles estão chegando, a que distância elas já se afastaram das médias, certo? Para analisar toda essa questão. Quanto mais confluência, quanto mais informação você tiver para tomar suas decisões, melhor. Então, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo que Bradesco não efetuou em nenhum momento uma correção mais acentuada, ou seja, uma volta aqui, né, em retorno de pivôs, né, que depois de perdido, isso aqui era uma resistência, né, isso aqui era uma resistência, e a partir do momento que ele é rompido, ele, ele vira um suporte, certo, pessoal? Então, não houve nenhum retorno, e para o mercado saudável, o Bradesco tenderia, seria viável, né? Não só eu que estou dizendo, mas o mercado é soberano, fazer o quê? Se ele saiu de toda essa alta, ele precisaria fazer uma correção, certo? Então, partindo desse princípio, eu poderia até botar aqui, ou nas médias, ou na zona de preço, que nem já falei antes, certo? Mas partindo desse princípio, eu efetuei uma venda de call acima aqui dessa região, certo? E aí eu fui e efetuei, já deixei até tudo montado aqui, né? Procurei um strike mais acentuado, eu praticamente vendi aqui na faixa de preço, né? Analisando aqui o cenário, eu acho que eu vendi foi esse aqui, ó. A Bradesco G170, certo? Tá dentro aqui da faixa de preço, estava pagando 71, eu vou mostrar para vocês, mas aqui já está dizendo que é 0,79, né? Eu quero que o mercado está fechado, então aqui não vai ter uma afirmação mais atualizada, mas tá vendo aqui? Eu vendi, acho que foi 0,71, esse aqui mesmo, certo? Para 34 dias, beleza? Então aqui reformulando, eu vendi essa, né, a G170, certo? O Delta, já falei para vocês em outros vídeos, não vou pegar nesse para não ficar muito prolongado. Então, até 50, 55 eu estou efetuando. Porque a probabilidade de eu ser exercido e entregar o ativo, certo? É bem menor. Quando passa dos 0,60 acima, né? É claro que tem outros estudos que até 0,40 você consegue efetuar.
mas quando passa disso, o risco acaba sendo maior e você acaba entregando o ativo. Mas meu intuito, né, de 50% de probabilidade, certo? Isso não é exato, mas uma média, é o que? Eu permanecer com o ativo, recebendo seus dividendos, mas ao mesmo tempo, ao efetuar essa venda de call, pessoal, eu ficar com o quê? Com o prêmio, porque quem vende recebe o prêmio, quem compra paga o prêmio, correto? E o que aqui para o dia 18/7, certo? Então eu tenho 34 dias para esse vencimento. Beleza? Recapitulando, G170, certo? Que corresponde ao quê? A julho, certo? Eu fiz uma venda de call, certo, pessoal? E aqui já está a minha tabelinha. Já está tudo montado aqui já, certo? E reexplicando novamente, eu ainda continuo com aquela operação de Ambev em aberto, certo? Quem lembra aí nos vídeos anteriores, eu havia efetuado lá em 20/3 uma venda de Ambev, certo? Ambev aqui 137, apenas 100 ações, que é o que eu possuo em carteira. Lembrando, venda de call é interessante você ter o ativo em carteira, nunca venda a descoberto. O que é vender a descoberto? É você vender aquilo que você não tem. Então, se vocês observarem, eu só vou trabalhar com aquilo que eu tenho em carteira, certo? Show. E seguindo aqui, a BEV, né? Eu tinha efetuado aqui uma venda recebendo 0,53. Lembrando, pessoal, cada corretora possui uma taxa, né? Aquilo que você paga no ato da venda e no ato da compra. Então, antes de tudo, verifique com a sua corretora qual é a taxa que você paga na compra e na venda para vocês procurarem prêmios razoáveis. Eu geralmente, né, acima de 40 centavos, né, a depender do ativo, eu estou efetuando justamente que eu já consigo ali associar quanto é que eu pago pela corretora. Eu utilizo a XP, eu gosto bastante, não é recomendação, mas vocês podem estar procurando outras corretoras, certo? Gratuitas, até com algumas injeções de taxa, beleza? Seguindo aqui no raciocínio. Então, a Ambev 137, ela não foi exatamente onde eu queria, certo? A mesma quantidade. Então, assim, se eu vendi, eu já expliquei justamente no vídeo anteriores, eu tive que comprar encerrando essa operação. E, infelizmente, pessoal, com certo prejuízo. Observe que eu vendi recebendo 0,53 e tive que comprar, certo? Pagando 0,77. E o que é que eu fiz em sequência, né? A partir do momento que eu encerrei essa operação, eu já abri outra da Ambev, para o mês subsequente, lembrem, eu havia efetuado a venda da E, que corresponde, certo, a, ao mês aqui de maio, e eu já vendi a do mês subsequente, certo, a F, que vocês podem observar aqui na tabelinha, certo? Então, eu encerrei uma operação de Ambev, certo, com um certo prejuízo aqui que eu havia efetuado, e eu já abri outra Ambev 144, o mês subsequente, a mesma quantidade de ações e recebendo o que? 0,94, pessoal. E essa operação que eu já havia efetuado, né, ela já está me dando um certo lucro. Ou seja, mesmo que a anterior eu tive que encerrar ela com certo, né, prejuízo, né, de 0,53 para 0,77, quando eu vendi essa outra, né, que se trata de uma rolagem, você não quer entregar o ativo, então você entra, encerra a operação em aberto, com certo prejuízo, se for o caso, e estende ela mais para frente, que foi o que eu fiz. Eu fiz uma rolagem, né, do mesmo ativo, só que com um strike maior no caso e um prêmio maior. E essa mesma operação aqui, que eu havia recebido 0,94, já estava me pagando 0,72. Isso aqui está negativo porque ainda está em aberto. Quando você vende, fica negativo, certo? Mas isso não fica negativo na sua corretora. Se trata da operação, beleza? Se trata da operação. Não se atente à questão do sinal aqui. E aí, o que está acontecendo? Já estou com lucro nessa e eu efetuei, conforme o mesmo raciocínio de Bradesco, eu efetuei uma venda aqui, ó, dia 29, certo? A BBDC G170, que nem eu mostrei lá para vocês. A mesma quantidade de ativos, pessoal, e recebendo o que? 0,71. E essa mesma operação já está me dando lucro, né? Porque eu efetuei a 0,71 e ela está a 0,68, né? Aqui está 68 porque multiplica pela quantidade de ações. E conforme já explicado para vocês, pessoal, o print aqui, vocês vão observar
a grade de cotação de vocês, né? Se for XP no caso, a parte lá de patrimônio, e vocês vão selecionar opções, certo? Quais opções vocês têm abertas? No caso, eu só tenho duas, por isso que diz aqui menos 140, que corresponde a essas duas aqui, né? E se vocês observarem, eu vou até mostrar para vocês, para não ficar dúvida nenhuma, né? Essas duas operações que eu tenho abertas, é só você pegar ali o 78 mais o 68, que dá o quê? 140. Não é isso? Correspondente a quê? Correspondente às duas operações que eu tenho em aberto, que justamente uma é para o mês agora de junho, que é a Ambev, que possivelmente já devo encerrar, que eu já estou com lucro aí acho, de 20, 30 centavos, né, se não me engano. Isso correspondente à quantidade de ações, a, que é a Ambev, né, F, a quantidade aqui 100, então é em torno de 25 a 30 reais, não lembro exatamente. Mas o importante é que eu já efetuei uma venda, eu já estou com certo lucro, ou seja, está cobrindo praticamente o meu, tecnicamente o meu prejuízo, né, anterior da própria Ambev, pessoal. E aí eu vou seguindo até conseguir zerar. E nessa parte de zeragem, eu já deixo o que? A minha ordem aqui, né, tanto de Ambev, claro, né, a mesma quantidade. Eu tento, pessoal, eu tento o máximo, até onde for a operação, claro. Lembrando que sim, tem que se atentar ao prazo, né, de vencimento do contrato. Mas se tratando aqui, eu deixo nessa faixa de preço e eu vou monitorando o mercado até chegar em um preço razoável que eu decida, certo? Encerrar. E o mesmo processo, eu já estou aqui com de Bradesco, a mesma quantidade de ativos e geralmente eu deixo aqui o mesmo valor de compra, né? Porque eu vendi, pessoal, eu tenho que fazer a operação contrária. Ou seja, se eu vendi aqui no caso Bradesco, né, 0,71, mesma quantidade de ativos, eu já deixo aqui uma ordem AVAC, que é válida até cancelar, né, a mesma quantidade de ativos, e eu decido fazer o quê? A operação contrária. Se eu vendi, né, presta atenção, se eu vendi, eu pretendo fazer o quê? Comprar, que eu encerro essa operação. Então, no caso, essa operação aqui, certo? Que está negativo, no caso de venda, eu encerraria na parte da compra, isso aqui, certo? Eu colocaria o lucro no bolso. Caso ela chegue neste preço aqui de 0,10. Caso não chegue, eu vou subindo até saber quem está comprando mais, por exemplo, a 0,15, a 0,20, certo, pessoal? Eu vou monitorando. E o processo da Ambev é a mesma coisa. A 0,10 eu deixo aqui, eu vou monitorando o mercado, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, não tenham ficado dúvidas. E qualquer atualização de ambos os ativos, eu venho aqui e mostro para vocês toda a questão do processo. Beleza? Até mais e tchau, tchau.